A topologia e seus conceitos. Para podermos compreender como Jacques Lacan pensa e produz topologicamente uma clínica topológica, o que é um pleonasmo dentro do raciocínio dele, nós precisaremos absorver alguns conceitos mínimos da topologia. Então, nesse nosso primeiro módulo, que será Sua Majestade o Toro, antes de entrarmos na topologia do toro especificamente e na extrapolação clínica da sua topologia a partir de Lacan, nós iremos ver alguns conceitos fundamentais na topologia para podermos lidar com alguns aspectos que aparecerão no módulo. Após isso, durante o curso, nós iremos enfrentar sempre novos conceitos de forma dinâmica, sempre ajustados e inseridos dentro do contexto, seja da discussão topológica da superfície na qual estivermos, seja no horizonte da discussão que Lacan está tendo sobre ela em determinados momentos. Olha só, no box ao lado eu escrevi: o que faremos é aprender a compreender e nos comportarmos diante das transformações contínuas, bionívocas, reversíveis dos espaços topológicos. Aqui já temos 5 conceitos. A transformação contínua, bionívoca, reversível e espaço. Você vai ver que as transformações que nós iremos estudar, sempre buscadas por Lacan, ou seja, por exemplo, a passagem do toro para a banda de Moebius, pode se dar por transformações de pontos na superfície do toro que o transformam em uma banda de Moebius. E elas são contínuas e bionívocas, o que quer dizer que elas podem ir do toro para a banda de Moebius e retornar ao toro, o que é algo muito importante e fundamental perseguido por Lacan durante 17 anos de seu seminário, do seminário 9 até a solução no seminário 26. E o conceito de espaço, que é o conceito mais importante, fundamental e básico da topologia, é onde tudo acontece. E vamos então conhecer a perspectiva de Riemann, Poincaré e outros. Mas o que faremos para dar uma amostra para você do que eu estou dizendo aqui é que no próximo slide iremos executar uma animação que mostrará esta ideia de modo imediato naquilo que Lacan gostava que seria uma mostração topológica, que é o colocar diante de. Vamos lá? Conforme eu coloquei há pouco, vamos mostrar essa transformação de pontos no qual o toro se converterá topologicamente em uma banda de Moebius. Observe agora que estamos rotacionando o toro e, ao mesmo tempo, estamos transformando os pontos de seu espessor, o que resulta em uma banda de Moebius sem corte, sem cola, apenas com o fenômeno topológico da transformação de pontos, como Lacan desejava. E agora, bionivocamente, retornamos ao toro. O que foi feito aqui para você tem a finalidade de lhe mostrar a potência da topologia psicanalítica tridimensional a serviço da mostração do pensamento original e topológico de Lacan. Uma palhinha do que nós iremos ver durante todo o nosso curso. Indicando o nosso primeiro módulo, que começará no mês que vem, eu utilizo aqui a metáfora do mergulho, que é um conceito topológico que nós ainda iremos ver. O nosso primeiro módulo será
intitulado Sua Majestade o Toro, no qual iremos trabalhar toda a topologia do toro. Nossos tópicos e nosso percurso foram listados aqui. Hoje nós iremos ver a motivação topológica em Freud e Lacan. Vamos nos aproximar do conceito de intuição em topologia. Vamos conhecer o próprio conceito de topologia. Vamos ver o importante conceito, que é uma díada complementar, que é local versus global. Além disso, vamos ver outros importantes conceitos como ponto, linha, variedade, superfície, dimensões, ainda outros, limite, fronteira, borda e contínuo. Aqui encerraremos nesse ponto a nossa introdução de hoje com os conceitos fundamentais para poder se operar com a topologia do toro, da banda de Moebius, da garrafa de Klein, do cross-cap, do oito interior e outras estruturas topológicas. A partir daí, estaremos em condições de abordar a geração ou descrição topológica e o uso que faz Lacan do toro. Veremos, então, a estrutura helicoidal da demanda. Iremos conhecer algo fantástico que Lacan produz, que é uma suposição dos dois toros anelados. O toro do sujeito, que é gerado a partir do toro do grande outro. Ou seja, o sujeito nasce marcado pelo significante no campo do outro. Vamos ver, então, na continuidade, a situação desse enigmático objeto A, que Lacan, para o Seminário 13, pretendia nominar como de rerum natura objecti A. Ora, vamos ver a situação dele nos dois toros anelados, o toro do sujeito anelado ao toro do grande outro. E vamos encontrar o momento inaugural reflexivo no qual Lacan faz surgir o seu oito interior. Aquilo que na topologia é considerada como uma estrutura ou traçado de interpolação intersuperfícies e interespaços. Com isso estaremos em condições de entender o que significa a diferença simétrica e a disparidade subjetiva em Lacan, que se dá entre o toro do sujeito e o toro do grande outro. Se não for por isso, ainda mais veremos a estrutura da demanda e do desejo como vetores construtivos da própria realidade humana e incidido na neurose. A partir daí estaremos em condições de abordar o caso do pequeno Hans e a fantasia acordada, o sonho acordado da girafa amarrotada a partir da topologia do toro e do teorema do ponto fixo de Brouwer. Seguimos então. Inicialmente apresentaremos dois momentos nos quais Freud apresenta preocupações que atualmente podem ser reconhecidas por nós como topológicas em relação à psique e ao espaço. Entramos agora na perspectiva de mostrar dois pequenos momentos nos quais Freud faz uma referência à topologia de primeira ordem, dentro do que seria considerado uma topologia euclidiana, newtoniana. Em sua carta a Breuer, em 1892, vejam só, o Freud escreve: atormenta-me o problema de saber como seria possível representar de maneira plana, bidimensional, ou seja, uma superfície é uma estrutura topológica de dimensão 2, ou seja, bidimensional.
algo tão corporal como nossa teoria da histeria. Ora, isso se trata de levar aquilo que existe nas transformações topológicas do corpo para uma representação bidimensional. E Freud persegue isso e, ao mesmo tempo, se angustia com as pequenas impossibilidades disso. Mas vamos adiante então e ver o próximo slide. O que Freud nos aguarda? Interessante que um dos últimos pensamentos de Freud, datado do 22 de agosto de 1938, o Freud vai colocar uma questão extremamente frutífera, que é a questão do espaço e as suas propriedades intrínsecas essenciais. Olhem só. Lá ele diz o seguinte: o espaço pode ser a projeção da extensão do aparelho psíquico. Ou seja, aquilo que é do aparelho psíquico projeta-se como espaço. Essa ideia está de acordo com aquilo que Poincaré vai nos falar, principalmente nos últimos pensamentos, quando ele vai dizer que toda a ideia de espaço, movimento, está fundado naquilo que acontece para o corpo do próprio sujeito. Então, aqui, a perspectiva ontogenética é fundamental. Mas Freud continua dizendo, na sua reflexão, em vez dos determinantes a priori de Kant, os quais são espaço e tempo, os de nosso aparelho psíquico, ou seja, deslocamento e condensação. E Freud conclui: a psique é extensa, nada sabe a respeito. O eu é uma função de desconhecimento. E então o trabalho psicanalítico de Freud e de Lacan vem a desvelar esse processo tão rico que aqui nós estamos vendo. E dizemos então, citando o texto de Freud, uma dificuldade no caminho da psicanálise, que foi publicado numa revista de literatura, que não é à toa que inúmeros psicanalistas, inclusive lacanianos, têm tanta resistência a se aproximar do pensamento topológico. E ao dizerem, não, mas isso é só representação, o importante é a clínica. E nós iremos mostrar no curso que a topologia psicanalítica é, tal como Freud e Lacan pensaram, uma topologia clínica. Kant, de um ponto de vista topológico, a preocupação de Freud, e nós vamos ver que Lacan também, se justifica em dois aspectos fundamentais. Então, no primeiro, vamos entrar na questão da busca, ao mesmo tempo, de uma contestação, de uma reformulação em segundo momento, da estética transcendental, como vocês viram no fragmento de 1938 de Freud. O primeiro diz respeito ao problema da estética transcendental nesses meus dois pontos, a qual, tanto como Freud como Lacan, ao mesmo tempo, como disse, a seguem e discordam, aspirando reformulá-la. Ora, esta é uma grande questão que atravessou todo o século XIX e XX e que, para nós, se constitui um elemento essencial, como veremos durante todo o curso. Agora,
Então vamos ver o que Lacan diz no Seminário 9. Lacan nos diz o seguinte, na página 164 do Staffordshire: não há como admitir como sustentável a estética transcendental de Kant. Por quê? Justamente, se é preciso substituí-la por algo e que isso funcione, então, conservando alguma coisa da estrutura que ele articulou, Kant. Para Lacan, a argumentação matemática kantiana dos a priori, espaço, tempo, fundadas na geometria euclidiana e newtoniana, precisaria ser substituída por outra argumentação que levasse em conta a geometria pós-euclidiana e newtoniana, ou seja, pela fundamentação topológica. Mas com isso, essa ideia de substituir a estética transcendental de Kant também está claramente delineada no segundo pensamento de Freud, como vimos antes, sobre a ordem espacial, como vimos em seus últimos pensamentos. Ora, essas questões nos colocam no centro nevrálgico das fundações críticas da ciência, como veremos. Sim, o que nos conduz aqui ao ponto B, de uma forma interna à própria topologia, por incrível que pareça. Os topólogos que vão de Gauss a Weil, por exemplo, que era amigo de Einstein, mas não era nenhum garoto propaganda, e é extremamente conceituado na área da teoria das cordas, do contínuo, etc. Os topólogos também pensavam que a estética transcendental de Kant deveria ser modificada, reformulada, e a palavra central na filosofia e na matemática é transformada. Assim, esses topólogos intuicionistas insistiram que a mente humana possui recursos criativos que somente podem ser expressos linguisticamente a posteriori, o que é chamado, o a priori do processo criativo, de intuição, né? Que é onde nós vamos entrar agora levemente, né? A intuição desses topólogos, a qual se refere Lacan no seu Seminário 9, não é aquela metáfora cartesiana das ideias brotando como palas de Atenas saindo da cabeça de Deus, sendo aberta por Mercúrio a machadadas. Mas também não é aquela intuição cartesiana a qual consiste em um único ato do espírito, pelo qual obtém-se um conhecimento imediato que vai diretamente ao objeto, tratando-se, portanto, de um método direto, o qual provém da providência divina, de modo algum. E Lacan, que reiteradamente trabalha a ideia intuitiva do código cartesiano de outra ordem, de outro modo, tem presente em sua mente que a intuição da qual tratam esse fundamento os topólogos difere radicalmente daquela do mestre da modernidade. Mas vamos dar uma olhadinha então no próximo slide, passando aqui primeiro por Gauss, Liszt, Möbius, Klein, Poincaré, Brouwer, Husserl, Weil, esses grandes topólogos intuicionistas que falam da intuição como elemento fundamental e Husserl da intuição categorial. Vamos olhar para o que diz Lacan sobre esse aspecto no Seminário 9. Vamos agora tratar de um tema extremamente importante na topologia psicanalítica e também na topologia em geral, que é o problema da intuição, a temática da intuição, que é fundamental para os topólogos. E vamos abordar ele através de Poincaré, o grande topólogo francês, e Lacan,
o seu grande discípulo. Lacan vai falar do primado da intuição. Dentre muitas coisas, Lacan vai dizer algo muito importante que eu vou citar para vocês. Ele vai se referir ao grande mestre francês, topólogo, Poincaré. Diz ele, Poincaré e outros sustentam que há um elemento intuitivo irredutível, e toda a escola dos axiomáticos pretende que podemos formalizar inteiramente a partir de axiomas, de definições e de elementos, todo o desenvolvimento das matemáticas, ou seja, arrancá-los a toda a intuição topológica. Aqui Lacan está se referindo ao logicismo matemático de Bertrand Russell, que opõe-se radicalmente à matemática intuicionista e topológica da escola europeia, da qual Poincaré é o grande líder. Para os axiomáticos do positivismo lógico de Bertrand Russell, todo e qualquer pensamento pode ser resumido a simples proposições que passam na mente humana, mas que têm um caráter extremamente linguístico e que pode ser organizado através de símbolos, através de uma articulação entre eles, com uma simples organização que Russell vai chamar de implicação lógica. Esse programa de Russell é lançado em 1900 com os princípios da matemática e vai gerar o Principia Mathematica, que é este livro que está aqui. Né? Fantástico, porque ele está na base da possibilidade do desenvolvimento, inclusive do nosso trabalho aqui computacional. Entretanto, em 1932, depois de ter recebido a crítica de Gödel, numa reedição dos Princípios da Matemática de 1900, Bertrand Russell vai escrever: afinal de contas, eu não havia estimado que a estrutura linguística do trabalho dele, do positivismo lógico, da teoria das relações, era por demais dependente da linguística. E Lacan, então, no Seminário 9, vai novamente se referir a Poincaré e recitar isso. E ele vai dizer que, felizmente, o senhor Poincaré percebe muito bem que é na topologia que se encontra o suco do elemento intuitivo e que não se pode resolvê-lo, ou seja, é irredutível. E que, diz Lacan, eu diria mais, fora da intuição, não se pode fazer essa ciência que se chama de topologia. Não se pode começar a articulá-la, porque é uma grande ciência. Então, para que nós possamos trabalhar com topologia e com topologia psicanalítica, nós precisamos exercitar a capacidade intuitiva. E nesse aspecto, no meu item B, o primado da intuição, eu vou seguir numa definição de topologia. Inicial. Vamos então a uma definição provisória do que seja a intuição em topologia. O topólogo Ian Stewart, em 1975, nos diz que não consegue definir ou dizer claramente, através de palavras, o que seja a intuição. Ele diz o seguinte: praticamente todo mundo possui algum grau de intuição matemática. E isso quer dizer também espacial. Uma criança resolvendo um quebra-cabeça tem isso. Qualquer um que tenha conseguido colocar a bagagem de férias da família no porta-mala ou arrumado as suas malas para viagem de avião ou de navio ou de carro, né, tem a intuição. E diz ele:
o objetivo principal do ensino das matemáticas deve ser desenvolver sua intuição em uma ferramenta controlável. E ele continua. Disse que depois de alguma experiência, e aí ele está falando daqueles que trabalham com modelagem tridimensional computacional, podem começar a adivinhar como as projeções ficarão ao girar a figura no espaço. Primeiro, utilizando o próprio computador, e depois a tela da sua mente. Eles começam, segundo Stewart, a pensar em 4 dimensões. Os topólogos que trabalham com espaços dimensionais superiores, acima de 3 dimensões, também tendem a adquirir essa faculdade. Como vemos, a questão da intuição é uma questão espacial, que diz respeito à primeira categoria a priori da estética transcendental de Kant, que é a qual Freud irá desenvolver profundamente na interpretação dos sonhos. Mas seguindo aqui agora com esse conceito provisório de intuição, vamos aproximar um pouquinho a coisa. Podemos dizer então que a intuição pode ser considerada como uma espécie de projeção antecipada, a qual funciona, segundo os topólogos, também de modo inconsciente. Vou dar um exemplo para vocês baseado em Poincaré. Quando ele estava se deslocando da universidade para casa, certa vez, ao dar o passo para subir no bonde, ele é assaltado por uma intuição de um elemento fundamental daquilo que ficou conhecido depois como a conjectura de Poincaré. Essa intuição se dá no espaço cotidiano do deslocamento do corpo de Poincaré na superfície da cidade de Paris. E ela motiva, desperta uma intuição matemática. A meu juízo, é o que começou a acontecer igualmente com Jacques Lacan, quando começa, por exemplo, em um processo bionívoco de transformação, a olhar para as transformações topológicas e nelas reconhecer as transformações das superfícies correspondentes a uma clínica psicanalítica, ou seja, a uma topologia psicanalítica. Então, de certo modo, a intuição funciona como uma espécie de instante de ver. Muito interessante isso, né? Agora vamos à questão da relação da intuição e o desenhar, seja em folhas de papel, seja no espaço tridimensional ou quadridimensional. A intuição pode ser considerada como uma espécie de projeção antecipada, como eu falei há pouco, uma espécie de instante de ver, igualmente, na qual as transformações das superfícies e espaços, o qual funciona de modo inconsciente. Um exemplo muito simples que pode ser dado é quando alguém consegue olhar para um triângulo e perceber que ele é homeomorfo a um círculo. Ou seja, tal como está no desenho à esquerda, ele pode, por sucessivas transformações do desenho, ser transformado em um círculo. E aí se produzir uma animação bidimensional. Ou seja, por transformações sucessivas, podemos fazer isso, como, por exemplo, você vê nessa animação que está abaixo, que você já visitou anteriormente e que nós agora mostramos novamente, da transformação em tempo real de pontos de um toro que faz com que ele se transforme em uma banda de Moebius. Não é muito legal isso? E foi perseguido por Lacan durante 17 anos e solucionado no seminário 26, que é, na realidade, a primeira conjectura topológica lacaniana. A passagem bionívoca do espaço tórico para o espaço moebiano. E nós iremos ver isso até o final desse módulo, Sua Majestade, o Toro. Por favor, agora considere esses desenvolvimentos que foram feitos até aqui, então. Assim,
durante o nosso curso extensivo em topologia psicanalítica, esses pontos, como por exemplo da estética transcendental, e como Lacan e Freud se colocam frente a esta estética kantiana, a posição dos topólogos igualmente, e o problema da intuição relativo a ela, bem como a sua reformulação da estética transcendental pela própria topologia, coisa que, infelizmente, Lacan nunca teve acesso. Todos esses pontos serão retomados por nós, tanto no contexto do seminário de Lacan, mostrando seu lugar específico, como nas discussões específicas sobre os espaços topológicos. Estamos na nossa primeira aula introdutória no curso extensivo em Topologia Psicanalítica pela Topos. Neste curso, nesta aula, precisamos operar com um conceito de topologia e então iremos apresentar um conceito provisório de topologia, mas operativo, mas o qual, ao longo de nosso curso, será aprofundado e modificado em vários de seus aspectos. Vamos lá, então. Gostaria de agora de entrar num conceito provisório também, mas muito importante, de topologia. Nós podemos considerar a topologia como o estudo daquelas propriedades dos objetos geométricos que permanecem inalteradas por transformações contínuas. Ora, uma transformação contínua é aquela na qual os pontos que a princípio se encontravam próximos, como por exemplo no desenho abaixo da caneca, P1 e P2, né? No processo de transformação topológica para a imagem ao lado, da rosquinha ou do toro, onde você tem igualmente P1 e P2, terminam próximos entre si no final do ciclo da transformação. Simplificando, como eu coloquei ao lado, vamos dizer que a topologia é então a observação e a compreensão das transformações do espaço. Continuando a nossa discussão e apresentação de um conceito provisório sempre alterável de topologia, encontramos uma outra colocação muito importante de Ian Stewart para apresentar didaticamente o conceito de topologia. Ele vai dizer o seguinte, que um espaço topológico, que é o que nos interessa, por exemplo, a banda de Moebius, o toro, a garrafa de Klein e o cross-cap, é algo infinitamente deformável em seus pontos na superfície. Ele diz que você pode pegar uma região do tamanho de um grão de arroz e ampliá-la até o tamanho do Sol. Você pode puxar tentáculos dessa região até que ela tenha o formato de um polvo, diz ele. A única coisa, segundo Stewart, e todos os topólogos colocam, é que você não tem a permissão para fazer a introdução de qualquer tipo de descontinuidade. Você não pode rasgar o espaço, nem executar qualquer tipo de distorção que provoque fendas entre dois pontos próximos, como, por exemplo, é o cortar. Então, vamos ver que o corte agora, pelo menos, não é permitido em topologia. E então, se eu quero passar do toro para a banda de Moebius, eu não posso cortar o toro de modo que eu transforme ele em dois procedimentos de corte em um retângulo e colar as suas bordas menores depois. Este procedimento, segundo os topólogos, não é aceitável em topologia, mas eu posso fazer cortes, nós vamos ver isso adiante, dentro de uma coisa que se chama cirurgia. E nesse sentido é importante a gente ter paciência. Então, resumindo e adiantando, uma cirurgia é um processo complexo topológico no qual, por exemplo, eu posso cortar uma superfície, transformar os pontos e depois novamente colar os pontos dessa superfície
mantendo inalteradas as suas propriedades globais, coisa que nós veremos adiante nos conceitos básicos de topologia. Mas veja só, ali eu faço exatamente isso. Eu transformo uma esfera por deslocamento de pontos no espaço em um disco. Examino esse disco e depois devolvo a esfera ao seu estado anterior. Vamos ver como podemos proceder a esse tipo de perspectiva topológica da cirurgia ainda na topologia psicanalítica. Na topologia, inúmeros conceitos são tratados. Alguns deles existem também em outras áreas, mas é muito importante que a gente possa introduzir e operar com conceitos pensados genuinamente topológicos. E nesse sentido, iremos, a partir de agora, nos dedicar aos conceitos iniciais operativos em topologia de nosso curso. Falando de conceitos iniciais, o primeiro deles será uma díada, a díada local-global, que são inaugurados por Riemann e que vem até hoje contribuindo com grandes aportes e diferenciações para o pensamento topológico. A primeira díade de conceitos que vamos abordar é a do global versus local. Esses conceitos foram introduzidos por Riemann na topologia, na sua tese de livre docência em 1857, sob os auspícios de Gauss, e vem sendo utilizado pelos topólogos desde então, com mais frequência ou menos frequência. Um autor muito importante que aborda essa questão está aqui nessa enciclopédia Einaudi, que é a enciclopédia, o volume 4, publicado pela Casa da Moeda de Portugal, local e global, e que é coordenada pelo lógico e matemático francês Jean Petitot, que vai apresentar os conceitos de local e global na perspectiva do discurso e, ao mesmo tempo, realizar um grande elogio a Jacques Lacan, amigo de Lacan. Então, olhem só o que ele diz. Se o sujeito é sempre singular, é porque ele encarna o lugar aonde o semiótico descola do seu código para passar ao global, ou seja, descola do local do código para o global, através de identificações translocais idiosincráticas. E isso nos conduz diretamente da semiótica à psicanálise. Com efeito, a psicanálise, ou pelo menos a psicanálise lacaniana, é fundada na hipótese de que todos os estados globais se exprimem a regulação psíquica de um sujeito da enunciação tem em comum com uma espécie de configuração crítica que rege as colagens semânticas que os caracterizam. E assim por diante. O primeiro conceito que vamos abordar é o conceito de global, que corresponde exatamente ao espaço topológico. O conceito de global é reservado para os espaços topológicos considerados globalmente. Falamos então o espaço moebiano, o espaço tórico, o espaço kleiniano, o espaço Cross-Cap. Né? As propriedades que são investigadas no espaço global são chamadas de extrínsecas, ou seja, porque elas estão fora da superfície e se encontram no espaço total. Elas dizem respeito ao espaço global e são, por exemplo, duas: usual e não usual.
O espaço pode ser usual e não usual. E é o que nós vamos ver agora. Então, dentro do espaço global, nós temos duas propriedades extrínsecas que são usual e não usual. Nós podemos falar de outras também, mas vamos ficar primeiro nessas, que vão ser utilizadas por nós. O conceito de global, então, como eu disse, é reservado para os espaços topologicamente considerados globalmente. Usual, como propriedade extrínseca, é dita quando o espaço considerado for euclidiano, ou seja, ele será bidimensional, bilateral ou bifacial. Bilateral e bifacial são sinônimos. Os espaços usuais são a esfera, o toro, o cubo, o plano, o cilindro, todos eles espaços euclidianos. A propriedade extrínseca não usual, nós dizemos que ela é não usual, o espaço é não usual, quando o espaço não for euclidiano, ou seja, quando ele for contínuo, unilateral ou unifacial. Os espaços não usuais podem ser, por exemplo, a banda de Möbius, a garrafa de Klein, o cross-cap, etc. Agora vamos olhar a outra propriedade chamada local, que é o local da superfície. Sempre quando estamos na superfície, trabalhando com ela, localizando pontos, linhas, etc., nos situando sobre ela, nós dizemos que estamos no local, parênteses, da superfície. No seminário 12, na segunda conferência, Lacan vai dizer o significante se inscreve na dita superfície de Möbius. Então, o significante se inscreverá na superfície como local e não como global. O conceito de local, assim como falei, é reservado para superfícies topológicas, consideradas localmente, em seus pontos, arestas, vértices, como por exemplo a superfície tórica, aonde nós podemos localizar o circuito da demanda. A superfície de Möbius, aonde podemos localizar localmente a cadeia significante e a linha longitudinal mediana do sujeito. Falamos, por exemplo, de superfície tórica, como disse antes, de superfície möbiana, de superfície kleiniana. E essas propriedades intrínsecas, ou seja, na superfície, dizem respeito ao espaço local. E algumas delas são, por exemplo, unifacial, que só tem uma face, ou unilátera, que só tem um lado. Bifacial, que tem duas faces, ou bilátera, que tem dois lados. A que tem limites, superfície com limites, ou seja, que possui uma aresta. Uma superfície sem limites, que não possui aresta, como por exemplo a garrafa de Klein. Uma superfície orientável, como por exemplo o toro. E uma superfície não orientável, como por exemplo a banda de Möbius, a garrafa de Klein, o cross-cap, etc. Podemos falar ainda em aberto ou fechado, mas aí falaremos do espaço, em todo caso. E a aresta, que pode ser localizada localmente, contribui e afeta para que o espaço seja, então, aberto. Se não houver aresta, ele será fechado. Assim por diante. Muito bem, dentro dessa ideia de local, novamente vamos entrar um pouquinho mais dentro. Nós dizemos que uma superfície é unifacial ou unilátera quando ela possuir somente um lado. É o caso da garrafa de Klein, da banda de Möbius e do cross-cap. Nós dizemos que a superfície tem limites é quando ela possui uma ou mais arestas e a sua posição é contínua. O não limites, ou seja, uma superfície sem limites, é uma superfície contínua. Ou seja, o cilindro, por exemplo, é bifacial, ele é orientável e com limites. Já no caso, então, de orientável versus orientável, tratamos dessas duas conceituações
para os vetores da superfície, coisa que nós iremos estudar detalhadamente. Por exemplo, a superfície tórica é uma superfície orientável, enquanto que a superfície kleiniana e moebiana são superfícies não orientáveis, onde os vetores se colocam em oposição. E assim por diante. Mas é importante observar que qualquer procedimento sobre uma superfície, como por exemplo o corte, a transformação de pontos, é um procedimento intrínseco, que, por sua vez, pode afetar e ter incidências extrínsecas, ou seja, mudar o estatuto e a propriedade do espaço. Ora, veja só, com a foto de Poincaré nos dando suporte, vamos agora nos aproximar das ideias e conceitos de ponto, linha, dimensões, variedade e superfície. Vamos abordar o primeiro ponto importante, e ponto já é a questão dos conceitos topológicos, que é o próprio ponto. O ponto é uma noção primitiva em matemática e topologia que participa de todos os demais conceitos em geometria e em topologia. Ele sempre está junto. É engraçado isso, porque esse conceito foi introduzido por Euclides, o grego, né, nos elementos da seguinte forma. Olhem só, é uma definição primitiva. Diz ele: ponto é aquilo do qual nada é parte. Ele não possui comprimento, ele não possui largura, ele não possui profundidade. Ele participa da dimensão zero. E é interessante que existe um romance topológico chamado de Planolândia, no qual se passa todo ele na dimensão 2, ou seja, dos círculos, retângulos, né? E que participa o ponto, mas sem poder se manifestar. Mas seria, em todo caso, uma sugestão minha, que vocês pudessem ler esse texto, porque está à venda na Amazon, mas seria muito difícil escrevermos um romance, como foi feito sobre Planolândia, que é na dimensão 2, sobre o ponto e a dimensão zero, na qual ele habita. No slide anterior eu disse que o ponto é aquilo do qual nada é parte. Mas o ponto não é o nada, nem o vazio, existindo inclusive pensadores que o associem a algo como o infinitesimal leibniziano. Aquela coisa absolutamente pequena, tão pequena que jamais poderemos encontrar, mas só podemos imaginá-la eideticamente. Sendo aquilo do qual nada é parte, a topologia nos diz que o ponto é um ente que habita a dimensão zero. E nós vamos sempre designar a dimensão zero com essa sigla, d parênteses zero. Agora, então, vamos abordar um pouquinho essa coisa da dimensão entre os entes. A dimensão zero, como já vimos, nós temos o habitante, que é o ponto. Na dimensão 1, nós temos a linha, que é chamada unidimensional, uma dimensão só. Já na dimensão 2, D2, que é bidimensional, nós temos o que nós chamamos de figuras bidimensionais, retângulo, círculo, plano e algo importante na topologia que são as superfícies, como por exemplo o plano. O plano é a base constituinte das superfícies e ele é um ente da dimensão 2. Vocês devem ter visto que muitas vezes numa definição de topologia da garrafa de Klein, por exemplo, nos livros está dito: a garrafa de Klein é um ente de dimensão 2 imerso na dimensão 3, na qual as suas bordas são contínuas e o começo
se encontra com o seu final, né? Bom, quando se diz isso, está se dizendo que ela é formada, a garrafa de Klein, por uma superfície, ou seja, por uma superfície organizada de um modo específico, ou seja, com regras específicas. Mas aí nós temos, adiante da dimensão 2, a chamada dimensão 3, na qual nós temos os sólidos, o tridimensional. Nós temos o cilindro, nós temos o cubo, nós temos a esfera, nós temos o toro e também nós temos as figuras pós-euclidianas da topologia que são imersas na dimensão 3 e participam também de outras dimensões. De modo geral, assim, os espaços topológicos são definidos geralmente provisoriamente como superfícies. E vamos ver o conceito de variedades que está associado aí. Bidimensionais, imersas na dimensão 3. E é interessante que aqui você vê uma extrapolação das n dimensões. N dimensões quer dizer múltiplas dimensões. Primeiro, o ponto, depois a linha, depois o retângulo, o plano, depois o cubo e, finalmente, o tesseract, que é um habitante da quarta dimensão e que nós vamos encontrar de novo no próximo slide e sobre o qual eu vou falar algumas propriedades interessantes. Aqui nós temos duas animações com dois tesseract. O primeiro dele à esquerda é um tesseract com uma simples rotação em 4D. O da direita é um tesseract em 4D com uma rotação dupla. Em topologia existe uma propriedade que está aparecendo ali no tesseract, na animação, muito importante, que foi pensada por Riemann, a qual é definida por dois aspectos fundamentais. Nós chamamos eles de autoatravessamento e espessor zero, que tem a seguinte característica. Todo espaço topológico, pensado como pós-euclidiano, possibilita o atravessamento e o autoatravessamento das superfícies. A segunda coisa que pode ser dita é que tal propriedade do autoatravessamento e atravessamento geral é possibilitada pelo fato de que todas as superfícies possuem o seu espessor igual a zero. Então, uma superfície ela possui somente largura e altura, sendo de dimensão 2, como uma folha de papel, aparentemente como metáfora, é claro, mas não possui espessura ou profundidade, que é a dimensão z. E o fato de não possuir essa dimensão z ultrapassa em topologia uma regra newtoniana que é a da impenetrabilidade dos corpos. Na topologia, os espaços topológicos, as superfícies podem se autoatravessar e atravessarem umas às outras. Agora, vamos entrar do ponto para o conceito de variedade e de magnitude. Dizemos que uma reta, um plano, uma superfície é formada por uma pluralidade, um aglomerado, uma multidão de pontos impossível de ser determinada quantitativamente. Para dar conta disso, Riemann introduziu duas ideias, conceitos fundamentais. O primeiro dele é o conceito de magnitude de pontos. E o segundo é o conceito de variedade. Para Riemann, uma magnitude de pontos consiste em um conjunto de pontos ou um aglomerado, uma região de pontos, não determinada. É interessante porque se trata de um conceito qualitativo, não quantitativo, e enfoca o aspecto da modalidade, do modal, do estado de ser dos pontos naquela superfície em um dado momento, é claro. Mas vamos adiante, talvez no próximo slide, se ninguém tiver alguma pergunta, seguindo esse movimento da magnitude. E aqui precisamos fazer uma
delimitação, uma diferenciação. Enquanto a aritmética trabalha com quantidades, a topologia trabalha e pensa as modalidades, os estados de ser do espaço e das superfícies e suas transformações para outras modalidades, outros estados de ser. Modalidade, em topologia, é o estado de ser provisório da superfície e ou espaço. Uma superfície qualquer, um espaço topológico qualquer, todos são definidos como variedades. E Poincaré vai usar muito este conceito, que Lacan irá referir no seu seminário. O conceito de magnitude de pontos de Riemann é subsumido por Poincaré no conceito de variedade. Apesar de Poincaré às vezes utilizar a ideia de magnitude de pontos, ele vai usar frequentemente o conceito de variedade, o que significa um conjunto de pontos. Entretanto, se o conceito de magnitude de pontos é um conceito que corresponde àquela região da topologia que nós falamos antes, que é local, a variedade de pontos, ela tende cada vez mais a ser enfocada como global do espaço. Então isso é muito importante ter esta diferenciação. Então eu posso falar, por exemplo, de uma magnitude de pontos localizada num determinado setor não definido, não claramente definido, mas que eu posso perceber, numa garrafa de Klein. Mas quando eu for falar da variedade, eu vou estar falando dos pontos da garrafa de Klein em sua totalidade. Então, aqui eu sigo nessa perspectiva. E veja só, a ideia de magnitude de pontos se presta para indicações topológicas locais, como já disse, sob as superfícies. Sob a superfície. A ideia de magnitudes de pontos se presta para pensar algo que pode estar ocorrendo na superfície. É um conceito que pode ser operativo para, por exemplo, freudianamente, situar ou suportar todo e qualquer sintoma que situe-se no corpo, inclusive as afasias. E lacanianamente, ela pode dar suporte ao conceito de significante. Como diz Lacan, muito bem dito, no Seminário 12, na segunda seção, o significante se estrutura sob a dita superfície de Moebius, não sob o espaço moebiano, mas localmente na superfície de Moebius, como eu coloquei nesta imagem, situando para vocês o significante 1 e o significante 2. E é assim que, dessa forma, o conceito de magnitude de pontos indica sempre a situação local do espaço na superfície topologicamente. Como já apresentamos a ideia riemanniana de magnitude de pontos, vamos adiante para o próximo conceito. O outro conceito de Riemann, que é adotado por Poincaré, é o conceito de variedade, variété em francês. Uma variedade é uma organização de pontos que se refere a um espaço global e é formada por magnitude de pontos organizadas. O termo variedade provém do latim varius, quer dizer vários, como em português, né? Dado que o português é a filha mais nova do latim e preserva todo o léxico e sentido do latim. Assim, em topologia, podemos dizer que um espaço topológico é um conjunto ou magnitude de pontos, ou seja, uma variedade, aos quais está associado com as ideias ou propriedades de proximidade, contiguidade, todas presentes e inclusas no conceito de magnitude de pontos e no conceito de variedade. É a partir daí que temos a definição de que vemos muitas vezes nos livros, como eu já falei, que a garrafa de Klein é uma variedade de dimensão 2, ou seja, uma superfície, imersa na dimensão 3,
nas quais as noções de direita e esquerda, acima e abaixo, dentro e fora, não podem ser definidas de maneira consistente. Essa é uma definição formal que somente diz alguma coisa para quem conhece topologia. Mas nós vamos entrar nessa construção das definições, inclusive dos objetos topológicos, e vocês vão surfar neles de modo tranquilo, cada vez mais com o tempo. Agora eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a relação entre ponto e magnitude de pontos e o conceito de Lacan de significante. A relação deste ente da dimensão zero, o ponto, com a topologia psicanalítica. Como ente topológico, o ponto, ou a magnitude de ponto, deve ter uma representação ou sentido dentro de uma topologia psicanalítica. É necessário isso. Em uma topologia psicanalítica, poderíamos dizer que o ponto é referenciado ao significante. Isto porque Lacan nos diz que, em primeiro lugar, o significante representa ou produz o sujeito para outro significante, ou um sujeito para outro significante, como quiserem. E a segunda coisa que o Lacan diz é que o significante não saberia representar-se a si mesmo, salvo redobrando-se ou se redobrando. O que coloca uma situação muito interessante e que nós progressivamente iremos discutir em relação a certos momentos do seminário de Lacan. Então, continuando a partir do que eu estava colocando no slide anterior, sobre ponto, significante, magnitude de pontos, etc., eu tenho algo a fazer uma ponderação, que está ali. Mas o significante é definido por Lacan como um ente material, a materialidade do significante. Então o ponto não pode ser um significante, porque o ponto não tem materialidade alguma, pois o ponto é aquilo do qual nada é parte. E aí temos um problema, em parte. Então, o significante pode ser situado com o apoio de Riemann e Poincaré da seguinte forma. O significante poderia ser situado topologicamente como uma dada singular e localizável na superfície magnitude de pontos. Nesse aspecto, temos situações posicionais, modais, não localizáveis em coordenadas espaciais, mas identificadas nos estados de transformação da superfície. Porque a localização em coordenadas espaciais tende a nos levar para a ideia de quantificação da superfície, quando na realidade o que está se discutindo é um estado modal da superfície, nesse aspecto. Então, vamos referenciar o significante topologicamente considerado, a partir da topologia, como uma magnitude, uma dada magnitude de pontos na superfície de um espaço topológico. Então agora eu subo de nível, vou para a dimensão 2 da superfície. Na topologia estaremos sempre às voltas com o conceito e ente chamado superfície. Como já vimos, uma superfície é uma variedade que comporta magnitude de pontos. É na superfície, enquanto magnitude de pontos, enquanto variedade global, que pontos podem se inscrever, se estruturar como significantes, como Lacan disse na seção 2 do Seminário 12. E aí eu tenho 5 pontos. Primeiro, a qual é constituída por uma variedade de pontos, a qual pode ser aberta e fechada esta superfície, a qual a superfície pode ter limites ou ser contínua, a qual pode ter ou não arestas, ou como diria Lacan, bordas.
e a qual é sempre de dimensão 2, bidimensional, mas imersa como espaço topológico na dimensão 3 ou 4. Visando um pequeno exemplo inicial, vou apresentar três espaços como exemplo, que são superfícies. Ou seja, três espaços formados por superfícies. O primeiro, o cilindro, que é uma variedade aberta, com limites e que possui duas arestas. O segundo, a banda de Moebius, que é uma variedade aberta, que possui limites, mas uma aresta. E a garrafa de Klein, que é uma variedade aberta ou fechada, contínua e que tem zero arestas. E não tem dentro nem fora. E que tem vários aspectos inconsistentes, como se diz em topologia. Né? Vamos agora então olhar para quatro conceitos topológicos que aparentemente podem parecer estapafúrdios, mas que, quando vistos em seus detalhes, mostram a potência do pensar topológico clínico de Lacan. São eles os conceitos de limite, fronteira, borda e contínuo que vocês poderão imaginar a partir da nossa discussão que se seguirá. Durante o nosso curso, nós estaremos entrando numa discussão psicanalítica de três conceitos topológicos importantes: limite, fronteira e borda, que também é descrito como aresta. Uma discussão sobre esses quatro conceitos nos levaria até um vasto panorama que se abriria à nossa frente. Entretanto, seremos aqui, no momento, minimalistas, enfocando a sua relevância clínica ao final. Com a finalidade de informar aos seus alunos da importância do toro e a sua posição privilegiada frente a outras superfícies orientáveis, como, por exemplo, a esfera e o plano, Lacan coloca o problema da fronteira, o qual está colocado na topologia dos mapas e que Lacan, de modo brilhante, resolve o problema das pontes de Königsberg através da proposta de um mapa de 7 cores aplicado sobre o toro em pleno Seminário 9, mas de forma completamente minimalista. Qual seria o máximo de regiões contíguas que podemos ter em diferentes superfícies, se pergunta Lacan. E na referência fala de Hans, que senta sobre o toro, a girafa amarrotada. Vamos então avançar um pouquinho sobre essa questão. Vamos tomar uma das observações de Lacan sobre a questão, quando ele diz, no Seminário 9, no Staffordshire, na página 156, diz ele: o que eu estou acentuando é esse limite, essa fronteira que separa o desejo do amor. Vamos lá. Fronteira. A fronteira é uma determinada região da superfície que se encontra próxima e, ao mesmo tempo, vizinha, nós dizemos na topologia contígua, a outra região ou mais regiões, com a qual faz vizinhança. Nós dizemos faz fronteiras. Seus pontos estão próximos e chegam até o máximo possível junto a outras regiões com as quais faz vizinhança. O limite.
O limite é um ente topológico imaginário que é uma linha que delimita a diferença entre duas ou mais regiões. O limite é aquilo que está entre, pensado como nem aqui, nem ali. Ora, a fronteira é um existente que facilmente localizamos na sua materialidade, inclusive de superfície. Originalmente, limite é um conceito matemático que nos informa sobre o comportamento de uma função que calcula o chegar cada vez mais próximo da próxima fronteira. Ele pode ser, em primeiro lugar, ir crescendo e, em segundo lugar, decrescendo. Ele pode, como Fibonacci mostrou, ser exclusivo, que é A ou B, talvez ao mesmo tempo. E ele pode ser inclusivo, o qual é fixo. O limite vai até o ponto tal, e não além nem aquém. São conceitos que Lacan está se servindo para falar sobre aonde podemos situar o limite que está separando o desejo do amor e aonde estão as fronteiras de cada um deles. Veja bem, o lema da minha questão no momento é a frase de Lacan no Seminário 9. O que estou acentuando é esse limite, diz ele, essa fronteira que separa o desejo do amor. Com essa abordagem, Lacan consegue colocar algumas questões extremamente importantes para nós do ponto de vista topológico. Eu poderia falar para vocês do ponto de vista matemático, enfocando Fibonacci com um limite inclusivo que vai em uma série de números de 1 até 9, no qual os limites inclusivos seriam 1 e 9. Mas também poderia falar, na opção de Fibonacci, de um limite exclusivo entre 1 e 9, no qual poderia ser o limite antes do 1, talvez o 2, e antes do 9, talvez o 8, ou para além do 9, o 10, ou para aquém do 1, o 0, ou seja, um limite variável. Esses conceitos são utilizados hoje em computação numa função que é mat-random, uma função aleatória, randômica, aonde se estabelece uma série de limites, de valores entre uma lista, a posição 1 e a posição 300, e aí eu especifico se o limite da randomização será inclusivo ou exclusivo. E então sorteio um dos números dessa série. Entretanto, no nosso caso, aqui, no presente momento do curso, em topologia, não trabalharemos com aritmética ou com série de números especificamente, mas trabalharemos com entidades eidético-transcendentais, que são as superfícies topológicas e os espaços topológicos. Lacan, então, voltando à questão do seminário, consegue nos colocar com a sua frase: o que estou acentuando é esse limite, essa fronteira que separa o desejo do amor. Ele consegue nos colocar diante da conjugação dos dois conceitos, do conceito de fronteira, a fronteira do desejo, a fronteira do amor e o limite entre ambos. Isso porque, na perspectiva do limite, como um entre o desejo e o amor, entre um crescendo ou decrescendo, sendo exclusivo, no caso, ele indica, sem falar, a sua base fundamental na psicanálise.
Com isso, indica o conceito de pulsão que situa-se nas fronteiras entre o somático e o psíquico. Nenhum nem outro, como um entre. E mesmo assim, ele estabelece algo interessante. Então, a partir daí, a pulsão pode ser pensada a partir de Fibonacci como um limite variável e exclusivo, um entre aqui ou acolá, o que nos indica o conceito de vetor, de movimento, o qual nós veremos ainda quando entrarmos no módulo Sua Majestade, o Toro. Seguimos então um pouco mais. A ideia de limite interessa a Lacan por muitos aspectos. E em muitos casos, durante o desenvolvimento do seminário, o psicanalista realiza uma equivalência entre limite e fronteira, mas uma equivalência que não é a mesma coisa. Quando ele diz, estou acentuando, é esse limite, essa fronteira que separa o desejo do amor, ele está colocando algo importante, que é que a ideia de limite é pensada também na topologia psicanalítica de Lacan para delimitar dois pontos importantes. Chegando à relação do tora do sujeito com a suposição do tora do grande outro, Lacan vai, então, delimitar a diferença simétrica a partir dessas ideias de limite e fronteira, a diferença simétrica entre o sujeito e o grande outro, via os dois toros anelados. E em segundo momento, depois do Seminário 9, 3 anos depois, no Seminário 12, nas 3 últimas conferências, Lacan vai apresentar a dobra moebiana como a passagem entre um campo da superfície e outro campo da superfície, a partir como volta ou como dobra. E o limite é aquele ponto onde um deixa de ser e o outro advém. Algo como o Wo es wahr, soll ich werden, de Freud, aonde isso era eu como sujeito devo advir. Como eu falei anteriormente, no final das contas, as ideias de limite e fronteira em Lacan irão se fundir em muitos momentos do seminário, como, por exemplo, no que nós veremos em nosso curso ainda, nas últimas 3 sessões do Seminário 12, Problemas Cruciais para a Psicanálise, no conceito de dobra ou volta que vocês veem ali em 3 elementos, naqueles rolos de cristais colocados nessa banda de Moebius. No Seminário 12, Lacan irá propor uma dobra topológica que irá situar-se na meia-volta ou hemitorção da superfície da banda de Moebius tripla, sempre configurando um entre o saber sobre o corpo, a verdade e a Entzweiung. E essa dobra ou volta retornará futuramente na teoria dos nós entre os seminários 24, 25 especificamente, e nas tranças modeladas por Lacan e Soury no seminário 26. Mas isso necessita antes um caminho que nós iremos percorrer dentro da topologia das superfícies para podermos construir também as bases que nos fornecerão aquilo que é o essencial para a topologia dos nós. Chegamos aqui, então, ao final de nossa primeira aula,
E na próxima aula entraremos na topologia do toro, Sua Majestade o Toro, pensada por Lacan para uma topologia clínica, a clínica psicanalítica. E agora podemos avançar para a hora da conversa. Muito obrigado.